Agora 8 horas 35 minutinhos, 8h35, aqui pela Pinga Fogo FM e também pela rede social da equipe do Pinga Fogo, o nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook. Você acompanha a partir de agora mais uma entrevista dos candidatos à Prefeitura de Maringá. Rodada de entrevistas com a nossa equipe, que começou no dia 14 e segue até a próxima sexta-feira, dia 30. E hoje, o nosso entrevistado, nosso convidado de hoje é o candidato Rogério Calazans, do Avante, que bate um papo com você que nos acompanha através da Pinga Fogo FM 91,5. De agora, temos o espaço aí de 20 minutos, como com todos os demais candidatos também, para ouvirmos as propostas, né, dos candidatos à prefeitura aqui da cidade. Candidato doutor Rogério Calazans, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Juliano, bom dia, Leonardo, bom dia a todos que nos ouvem, um abraço especial a todos os servidores públicos pelo Dia do Servidor e vou mandar um alô para uma ouvinte sua, né, que está na nossa campanha, que é a Cida Carroceira, gosta muito de você, na pessoa de quem eu cumprimento todos os seus ouvintes. Um prazer estar aqui. Doutor Rogério Calazans, seja bem-vindo. Então, a partir de agora nós vamos dar início à nossa entrevista do dia de hoje para bater um papo com quem nos acompanha nesse momento em casa e também no trabalho. O Leonardo Filho também participa com a gente, explicando um pouquinho as regras básicas, vamos dizer assim, da nossa entrevista. Bom dia, Léo. Bom dia, Juliano. Bom dia, doutor Rogério Calazans. Obrigado pela presença. Na verdade, né, Juliano, são 2 blocos de 10 minutos em que o candidato fala sobre os temas mais relevantes para a cidade, de uma forma bem tranquila, até porque o tempo do horário político é muito apertado, é muito curtinho, não dá para o candidato se expressar, não dá para as pessoas também conhecer o candidato, embora o doutor Rogério Calazans seja uma figura já bastante conhecida na cidade, mas é importante também que ele tenha esse espaço para falar sobre esses temas importantes para a cidade para os próximos 4 anos. E a gente começa a entrevista como com os demais candidatos também com a seguinte pergunta: porque o senhor quer ser o prefeito da cidade de Maringá a partir do ano que vem, candidato? Ok, eu quero ser prefeito da cidade de Maringá, Juliano, Leonardo, ouvintes, porque existe uma necessidade urgente de fazer uma correção de rumos. Antes eu quero dizer, aliás, desejar a todos que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, né? Mas existe uma necessidade urgente de corrigir os rumos aqui na cidade de Maringá. Maringá é uma cidade muito bela, a nossa cidade, só que a gente vê que ela tem perdido boa parte de suas características. A cidade está suja, nós nos acostumamos com um padrão de cidade muito mais suja, basta olhar os canteiros. O índice da Firjan, né, mostra que o IGDM do município caiu, que é o Índice Geral de Desenvolvimento, e um dos grandes fatores, Juliano, que nos levou à queda é exatamente a saúde. Nós perdemos 5 posições na saúde. A saúde básica de Maringá está absolutamente perdendo a qualidade. Se não tiver uma intervenção urgente na saúde básica de Maringá, Maringá vai se tornar uma cidade como qualquer outra. Então eu quero servir o povo de Maringá, quero servir o pequeno comerciante que na Avenida Brasil tem sido assaltado até 16 vezes, quero servir o povo dos bairros que está vendo o asfalto dos bairros acabar enquanto a prefeitura gasta dinheiro com obras que são menos importantes na vida delas e pagando juros altíssimos. Quero limpar os bairros de Maringá, como lá o Jardim Olímpico, que está absolutamente sujo e abandonado. Então nós vamos inverter essa lógica, nós vamos vir do bairro para o centro com políticas claras, objetivas, de resultado prático na vida da população, sem a necessidade de gastar dinheiro público. Candidato, o senhor mencionou da saúde. Nós estamos ainda no período aí da pandemia, Covid-19, coronavírus, mas existem outros problemas nessa área da saúde, na avaliação do senhor, o que precisa melhorar na saúde pública de Maringá? Maringá precisa melhorar tudo na saúde pública, sabe? A política que nós tivemos no Covid, ela foi absolutamente péssima. Utilizar esse protocolo que diz para as pessoas o seguinte: olha, você fica em casa e se você ficar ruim, você vai para o hospital. Isso não existe, isso é o protocolo da morte. Nós vamos inverter isso. Eu passei pelo Covid, você mesmo mencionou, e como eu
tenho acesso a médicos, eu cuidei da minha imunidade a tempo e logo que eu testei positivo, eu já tomei os remédios, tomei a hidroxicloroquina e todas as coisas. E qual foi o resultado? Passei muito bem, fui absolutamente assintomático. Então, nós precisamos melhorar a saúde porque nós perdemos muito na saúde. Nós vamos abrir a terceira UPA. É impossível uma cidade com 430 mil habitantes ter apenas 2 UPAs. Quem mora lá em Guatemi, quem mora em São Domingos, na região ali do Jardim Olímpico, que eu mencionei agora há pouco, não tem acesso. Tem gente que morre no caminho até conseguir um atendimento 24 horas. Então a gente vai abrir a terceira UPA lá na região exatamente do Jardim Olímpico para atender todo aquele contingente daquela parte da cidade e também o pessoal de Guatemi e o pessoal de São Domingos. E o mais importante, Juliano, nós vamos inverter a lógica, nós vamos cuidar da imunidade. O nosso secretário de saúde, é o único secretário que eu já escolhi, vai ser um dos maiores imunologistas do Brasil. Nós vamos fazer uma grande campanha para cuidar da imunidade do povo, da imunidade dos idosos, porque quem tem imunidade alta, ainda que pegue essa doença, não sofre com ela, entendeu? Passa muito bem. Então nós vamos lançar essa grande campanha de imunidade e nos postos de saúde não vai ter mais ideologia, vai ter remédio para o povo. Inclusive cloroquina, hidroxicloroquina, todas as terapias que o Ministério da Saúde já autoriza, como a ozonioterapia, que é uma terapia que cura as pessoas sem a necessidade de UTI, sem a necessidade de internamento. Tudo isso vai estar à disposição da nossa população na rede pública e nós vamos elevar a qualidade que caiu 5 posições no nível nacional. Doutor, com relação à educação, um outro problema bastante crônico aqui em Maringá é essa questão da fila de espera por vagas em creches. A administração atual fez essa opção de compra, né, de vagas em escolas particulares. Caso o senhor seja eleito, como que o senhor pretende resolver isso? O senhor entende que essa maneira essa decisão tomada pela administração foi adequada ou o senhor deve mudar isso? Veja bem, nós temos aqui mais um grande exemplo de desrespeito com o dinheiro público e eu queria que você me ouvisse com muito carinho, você que está aí na sua casa. Olha como o dinheiro público está sendo usado, gente. Eu vou resolver esse problema. E sem fantasia. Tem candidato aí falando que vai pagar R$ 1.200 para a mãe ficar em casa. Isso é uma mentira, com todo respeito a candidato. Mas não dá para fazer isso, porque o dinheiro da educação é um dinheiro carimbado. Ou seja, ele tem que ser usado na estrutura da educação. Quando você vai pagar para a mãe ficar em casa, ele tem natureza de assistência social. Então não dá para pegar o dinheiro da educação e usar lá. Então a gente tem que primeiro restabelecer a verdade. Nós temos 4.600 vagas ociosas, Leonardo. 4.600. Só nas creches são 2.200. Eu te garanto que de janeiro para fevereiro eu vou preencher as 2.200 vagas. Vou pagar todas as escolas, que as 1.825 vagas adquiridas pela prefeitura, as escolas não receberam. Agora o município está sem crédito com a rede privada para comprar mais. Agora que lógica louca é essa? Eu compro 1.825 vagas, sendo que eu tenho 2.200 ociosas na creche. Ah, não dá para contratar professor porque está com índice de responsabilidade alta, então tem um problema gigante de gestão pública. Entendeu? Isso é um absurdo, é não fazer gestão pública e gastar dinheiro sobre dinheiro. Até porque a vaga no sistema público de educação é mais barata do que o que se paga para a iniciativa privada. Então eu te garanto que de janeiro para fevereiro, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou preencher as 2.200 vagas ociosas, pagar as escolas para que a gente possa ocupar as 1.825 vagas e aí praticamente nós já zeramos a fila. O que restar depois fora da fila, nós vamos preencher imediatamente com compra de novas vagas na iniciativa privada até que a gente possa fazer a reposição com a estrutura própria do município. E mais uma situação só para eu encerrar a questão da educação. Eu vou restabelecer o princípio da autoridade dentro das escolas. Vou colocar o programa chamado PROSEV. Professor é professor, diretor é diretor. Nós não vamos admitir que aluno mande em professor, que aluno bata em professor. No PROSEV, a escola vai criar um vínculo com a comunidade e cada vez que um aluno comete uma infração de natureza grave, ele vai responder dentro da própria escola, vai limpar quadra, vai fazer atividades lá dentro, porque é muito melhor ter um aluno responsabilizado dentro da escola do que depois um adolescente na delegacia, um adolescente no conselho tutelar, nas entidades de tratamento por conta de envolvimento no mundo dos crimes. Então nós vamos colocar o sistema de autoridade dentro da escola. É padrão cívico-militar em 100% da rede pública municipal de ensino em Maringá. Candidato, a quem acredite que ainda não chegamos no momento mais difícil financeiramente durante aí a pandemia, mas já falamos no pós-pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, a pessoa perdeu aquela renda extra. O que fazer para retomar aí essa geração de empregos e alavancar a economia local? Eu não tenho a menor dúvida que nós não chegamos no pior ainda. Para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de dados oficiais. Nós tivemos no último período 9.500 pedidos de seguro-desemprego em Maringá. É um número 70% superior ao mesmo período do ano passado. E basta ir lá na Avenida São Domingos.
entendeu? Vai lá na São Domingos, você fica aí isolado com a quantidade de comércio que fechou. Você vai lá na Avenida Cacogal, o comércio tradicional fechou, tanto pela pandemia quanto por aquela obra ridícula daquele corredor que eu vou acabar com ele, inclusive em janeiro. Né? Então, nós vamos criar, a partir de janeiro, o Conselho Municipal de Retomada Econômica, com participação da sociedade, e esse conselho vai definir as políticas de desoneração. Nós precisamos liberar Maringá para crescer. Por exemplo, eu vou fazer uma revisão da legislação de uso e ocupação do solo para permitir que avenidas como a Franklin Delano Roosevelt, lá perto do Requião, lá perto do Guaiapó, a Joaquim Moleirinho, a gente possa fazer construção de edifícios, levar desenvolvimento para os bairros e liberar a construção civil. Vou implantar o sistema de licenciamento imediato de obra, protocolou o projeto, está assinado por engenheiro, a obra pode começar imediatamente, porque a construção civil ela pode abarcar, ela pode abraçar boa parte dessa população desempregada. Então nós não vamos gerar emprego, gente, escuta isso que eu estou falando, nós não vamos gerar emprego em Maringá com a prefeitura que trava a vida de quem quer trabalhar, com a prefeitura que fica inviabilizando o comércio por conta de meio centímetro de rampa, por conta de meio centímetro de porta de banheiro. Então nós vamos criar um marco regulatório municipal de liberdade econômica, atividade não impactante, como o governo Bolsonaro já criou, e nós vamos implementar aqui inclusive. Né? Atividade não impactante vai poder funcionar sem a necessidade daquele alvará pesado. Vamos liberar a construção civil e desburocratizar pesadamente a prefeitura para que ela pare de atrapalhar o povo que quer trabalhar. Candidato, com relação à segurança pública, Maringá tem a estrutura já da Guarda Municipal, que trabalha em tese aí de forma integrada, Polícia Militar, Polícia Civil. O senhor entende que isso é o ideal? O senhor pretende melhorar nesse aspecto? Nós temos uma Guarda Municipal composta por servidores absolutamente importantes que dedicam a sua vida ali, mas nós não temos uma política pública municipal de segurança. A situação de segurança, gente, vocês são repórteres aqui, né? Pinga Fogo, aliás, saudoso Pinga Fogo, seu pai, quem eu conheci, extremamente importante para a história de Maringá, e sempre falava essa linguagem mais do povo. Então vocês sabem que a situação de segurança de Maringá não é o que Maringá aparenta, é pior. Nós temos aqui quase 300 arrombamentos de carros, segundo dados das seguradoras, por dia. Não dá mais para ficar assim. Nós não temos política de segurança, gente. Os carros da Guarda Municipal ficam parados lá na Praça da Catedral enquanto os bairros são assaltados. Então nós precisamos armar a Guarda Municipal e eu vou fazer um projeto de integração das câmeras que o município já tem com as câmeras privadas, aquela da frente das casas, das lojas, para que essas câmeras façam o monitoramento ao vivo integral da cidade, remetam essas imagens para uma central que nós vamos criar, e nessa central as imagens vão ser compartilhadas entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Isso vai permitir que as nossas forças de segurança, mesmo com pouco contingente, façam operações inteligentes. E o bandido não vai saber quando ele está sendo monitorado. Pode ser que ele vai estar passando na frente de uma casa e tem aquela câmera lá, ela está mandando informações ao vivo para a central, permitindo que a polícia vá lá e faça a abordagem dele antes que ele vai vender droga lá na frente das escolas. Agora 8h48. Encerrado o tempo do nosso primeiro bloco de 10 minutos, nós temos outros assuntos para destacar por aqui também, sobre os servidores públicos, sobre cargos comissionados, que é também um assunto que sempre chama a atenção. Ainda combate à corrupção, vamos falar dos serviços públicos de Maringá. O senhor chegou a mencionar a questão da limpeza da cidade aí no início da nossa entrevista. No nosso segundo bloco, então, a gente fala a respeito desses e outros assuntos também. Fique ligado com a gente. É o candidato Rogério Calazans do Avante, batendo papo com o ouvinte da rádio do Pinga Fogo. Pinga Fogo FM 91,5. Agora 8h51, 8h51, a gente dá sequência à nossa rodada de entrevistas, hoje com o candidato do Avante, Rogério Calazans, candidato à prefeitura aqui da cidade de Maringá. Nós vamos abrir o nosso segundo bloco, tem mais alguns assuntos para a gente abordar aqui no rádio, através do nosso Facebook e do YouTube também. A entrevista é reproduzida ao vivo simultaneamente e fica disponível na sequência para você acompanhar. Candidato, atualmente os serviços públicos têm passado por algumas dificuldades. A gente percebe uma dificuldade na contratação de empresas terceirizadas para realizar alguns tipos de serviços aqui em Maringá, como, por exemplo, a remoção de árvores. E aí depois é transtorno, prejuízo, quando um temporal cai sobre Maringá, até mesmo sem o vento muito forte, já diversas árvores caem e acabam causando muitos prejuízos. Como o senhor pretende resolver ou minimizar esse problema na cidade? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos compreender que a questão
das árvores de Maringá precisa ser resolvido também com uma diretriz do todo. O problema é que Maringá piorou nessas questões gerais, entendeu? Como a gente não tem diretriz de segurança, que eu mencionei agora há pouco, nós não temos uma política com as árvores. Se a gente observa as árvores que caem nos temporais, são árvores que por fora ela até estava bonita, mas por dentro ela já não tinha mais raiz, são árvores que já estão comprometidas, ou seja, é uma tragédia anunciada. Ficava muito mais barato para o município resolver o problema previamente do que ficar pagando indenização depois, indenização que demora, aliás, para ser paga, causando um transtorno gigante para a população. Os servidores que trabalham com arborização não têm estrutura, eles não têm aquele elevador para poder fazer a poda das árvores, então nós precisamos separar as coisas. A nossa gestão, nós vamos criar uma parceria público-privada, Juliano, porque quando se retira uma árvore, depois aquela madeira ela tem valor econômico. Então nós vamos fazer parcerias público-privadas para que a empresa ela faça o trabalho completo. Ela vai ter lá um engenheiro florestal, ela já vai se antecipar para fazer análise da saúde das árvores e constatando que aquela árvore antecipadamente já não tem saúde, já vai fazer remoção, o destoco, porque tem várias árvores que foram retiradas pela prefeitura que o toco está lá, né? Na frente do meu escritório inclusive fica pontiagudo, se alguém cair naquilo ali pode ser uma tragédia, vai fazer o destoco e já faz também o replantio. Nós vamos criar um projeto, um programa de reflorestamento e depois ela dá a destinação econômica naquela madeira. O município tem condições de resolver isso sem gastar dinheiro. E os servidores públicos que trabalham no setor de arborização, nós vamos criar um planejamento para a substituição total dos equipamentos que eles usam e eles vão continuar trabalhando na poda, certo? Precavendo. Então o servidor vai trabalhar na prevenção, enquanto a remoção, a substituição, o reflorestamento, nós vamos trabalhar com a parceria público-privada. Candidato, com relação a combate à corrupção, como é que o teu governo pretende trabalhar para que esse mal não invada aí a administração, em relação à transparência e outros pontos que podem auxiliar nesse aspecto? Primeiro nós precisamos entender, Leonardo, que hoje a prefeitura ela cria dificuldade para vender facilidade. Uma prefeitura burocrática que demora um ano para aprovar um projeto, que demora tempos para conceder um alvará, que não tem fluxo de processos, que a pessoa protocola um papel e depois não sabe que dia que ela vai receber a resposta, sabe? Essa dificuldade, ela sempre abre margem para aqueles chamados despachantes de luxo. E quem já passou por isso sabe muito bem o que eu estou dizendo. É aquela coisa seguinte, fala com fulano de tal. Aí quando a pessoa vai falar com fulano de tal, ele resolve o problema, mas a pessoa volta com um sócio. Entenderam? Então, assim, isso é criar dificuldade para vender facilidade. Primeiro que nós vamos fazer é desburocratizar pesadamente a prefeitura e criar fluxo para todos os processos. E vamos criar uma lei que vai determinar o prazo de tudo. Protocolou, tem que receber a resposta em no máximo 20 dias. E a gente vai saber quais são os agentes envolvidos. Se o agente público não deu a resposta, ele vai ser responsabilizado. Eu vou transformar a Controladoria Geral do município em Secretaria de Controle Interno e Compliance. E o Compliance, ele vai cuidar de estabelecer procedimentos especialmente para a autogestão. Todos os nossos secretários municipais, e começando pelo prefeito e pela vice-prefeita, vão assinar um termo de compromisso e vão estar sujeitos a uma comissão de ética que vai analisar a ética da conduta pública dentro da prefeitura quanto da conduta privada, se está compatível com o decoro do cargo. E uma vez que essa comissão ela perceba que tem alguma conduta irregular por parte da autogestão, começando do prefeito até o segundo escalão da prefeitura, ela vai emitir os seus relatórios, mandar para a Câmara Municipal, colocar no portal de transparência e mandar para o Ministério Público. Então, as pessoas que vão trabalhar na minha gestão já sabem que estarão sendo duramente fiscalizadas e que vão ter que guardar, inclusive na conduta privada, na conduta particular, uma conduta absolutamente compatível com a dignidade que o cargo de secretário municipal, que o cargo de prefeito e de vice-prefeito exige. Candidato, hoje é dia do servidor público, Maringá conta aproximadamente com 12 mil servidores públicos e quando a gente fala em gestão, a gente lembra dos cargos comissionados e muita gente também questiona. Como será o trabalho do senhor em relação a isso, a nomeação dos cargos comissionados? Veja bem, eu faço parte de uma candidatura que, por opção, não fez coligação, exatamente para ter total independência na tomada das decisões. Então eu pago um preço alto, porque eu só tenho 12 segundos de televisão, mas eu tenho independência total, eu não tenho compromisso com partido, não tenho compromisso com grupo político nenhum. Então os nossos cargos comissionados serão nomeados segundo a competência técnica de cada um, segundo a capacidade para trazer resultado. Falei agora há pouco de um médico que é um dos maiores imunologistas do país, que vai ser o nosso secretário de saúde, não tem compromisso com grupo nenhum, com plano de saúde nenhum, com nada.
Absolutamente nada. Vai ter compromisso com a cidade de Maringá. Nós temos um compromisso de não criar cargos comissionados de forma desproporcional. Nós vamos reestruturar a administração, vamos criar coordenadorias para que uma secretaria possa se comunicar com a outra, e nós garantimos desse modo que nós vamos conseguir dar resposta clara para a população sem a necessidade de aumentar a quantidade de cargos comissionados também. Candidato, o senhor falou no primeiro bloco sobre a questão do corredor lá da Kakogawa, que o senhor pretende acabar aquele corredor de ônibus. Falando sobre mobilidade urbana, o que o senhor entende mais que precisaria mudar na cidade para dar conta realmente desse fluxo de trânsito que não para de crescer, essa quantidade de veículos, não só de Maringá, mas da região, que acaba entrando aqui na cidade? Como que o senhor pretende trabalhar nesse aspecto? Não tem outra forma de tratar de mobilidade urbana, Leonardo, sem falar do nosso principal gargalo, que é o transporte público. A mobilidade ela é muito mais ampla que isso, mas não tem como não falar do transporte público, né? O dano que fizeram em Maringá em 2011 com a licitação que concedeu o serviço, o problema não é a TCCC, é a licitação que concedeu o serviço para 20 anos e prorrogável por mais 20. Então nós precisamos resolver esse problema. E fizeram muitas coisas erradas, né? Gastaram quase 64 milhões de reais na construção daquele corredor lá da Kakogawa, que só fez fechar o comércio, que levou à morte de pessoas pioneiras ali da região, e gastamos mais de 80 milhões na construção do novo terminal, que quando chove molha todo mundo que está lá dentro e gera um fluxo de ônibus gigante no centro da cidade. Então nós vamos alterar o sistema. Eu vou criar em todos os eixos comerciais dos bairros, como lá na Franklin, que eu falei para vocês, lá no Requião, né? Como na Avenida das Palmeiras, enfim, nós vamos criar pequenas áreas de transbordo para fazer com que as linhas dos nossos transportes públicos sejam linhas circulares e permita que a população possa se deslocar de um bairro para o outro sem passar pelo centro como existe hoje. Isso já vai desafogar muito o trânsito e vai tornar mais atrativo o transporte público. E vou criar também o Conselho Municipal do Transporte Público. Quem vai definir a quantidade de linhas que tem que passar por bairro é o povo do bairro, é a população representada por esse conselho. Hoje lá no Jardim Diamante, por exemplo, tem gente que tem que andar quase 1,5 km ladeira acima para poder pegar ônibus. Lá no Tarumã tem uma ladeira gigante também que o povo tem que subir aquilo ali a pé, porque quando precisa ir para a UBS, para a Unidade Básica de Saúde, porque passa poucas linhas. O problema, eu repito, não é a TCCC. O problema é o dono do serviço, que é o município, que deixa a TCCC mandar. Então, na minha gestão, quem vai mandar é a população do bairro, que vai definir a quantidade de ônibus que tem que passar, a quantidade de linhas. E aí, se a empresa dizer que está tendo prejuízo e não dá conta de cumprir o que foi determinado pelo município, por meio desse conselho representado pela população dos bairros da nossa cidade, ela tem que pedir arrego e pedir a rescisão amigável do contrato para que a gente possa fazer uma nova licitação, o que hoje eu acredito que seria o melhor para o município de Maringá e o melhor, inclusive, para a própria empresa. Candidato, sobre esporte e lazer, qual a prioridade do senhor aqui para a nossa cidade? Nós vamos fazer algo que já tentaram fazer várias vezes aqui e não fizeram, que é regulamentar a legislação que vai conceder benefícios fiscais e também prioridade nas licitações para as empresas que apoiarem o esporte, só que nós não vamos concentrar esse apoio apenas em algumas associações como existe hoje. Nós vamos apoiar bastante o esporte amador e vamos regulamentar a Bolsa Atleta, porque nós vamos criar um grande programa de parceria do município com as academias. Aqui nós temos muitos atletas, nós temos atletas de MMA, nós temos aqui os irmãos Borges, por exemplo, que estão, inclusive, na nossa campanha. Quero mandar um abraço para eles. Ontem eu conversei com a esposa, se não me engano, do Alexandre, né? Conversei com a esposa do Alexandre, que é uma campeã nacional na modalidade dela e não é nem reconhecida na cidade. Então nós vamos fazer parceria com essas pessoas para levar, por exemplo, jiu-jitsu, muay thai para dentro das escolas municipais, para que as escolas municipais ofereçam essas modalidades para os alunos e também para as famílias dos bairros. Eu quero oferecer defesa pessoal para a dona de casa. Nós podemos fazer isso fazendo parcerias com as academias, ocupando as escolas, ocupando as quadras das escolas com esse tipo de prestação de serviço. Candidato, uma outra demanda muito importante aqui em Maringá é o meio ambiente, né? Uma das bandeiras da cidade, né? Maringá tem o Parque do Ingá, Bosque 2, Horto, e as árvores da cidade como um todo. Como é que o senhor pretende trabalhar nesse aspecto? Olha, eu vou citar uma questão específica, né, pelo tempo. Nós vamos criar um zoneamento ambiental.
Nós vamos dividir os bairros em ecozonas e cada ecozona vai ter um ecoponto. E nesses ecopontos, a população de cada bairro vai ter uma semana que ela vai lá despejar todo o entulho, todo o lixo de grande volume, porque esse é um grande problema que tem gerado poluição em Maringá, tem acabado com os fundos de vale, a população não pode fazer isso, mas também não tem alternativa, a prefeitura não concede alternativa. Então, por exemplo, Jardim Alvorada, nessa semana ele usa lá aquela ecozona, depois no final de semana o município vai lá e faz a retirada, a limpeza e dá destinação econômica para aquele entulho, para aquilo que foi colocado lá. Isso vai resolver um grande problema nosso, especialmente o nosso problema relacionado aos fundos de vale. O candidato Rogério Calazans do Avante batendo papo com quem nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, seguindo a risca o nosso cronômetro, inclusive, né? Os 2 blocos aí de 10 minutos também. E as entrevistas, a gente lembra que elas ficam disponíveis logo na sequência, para você também acompanhar aí através do Facebook e do YouTube da equipe Pinga Fogo. Candidato, agradecer a presença do senhor mais uma vez aqui nos nossos estúdios de rádio. Também a gente lembra que todos os candidatos também têm o direito ao seu tempo no programa de televisão, o qual o Márcio Gomes vai receber e falar com o senhor agora para o programa da hora do almoço e também da noite. Obrigado pela presença mais uma vez e muito boa sorte nessa campanha. Muito obrigado, quero pedir que as pessoas venham comigo. Eu sou um homem cristão, né? Sou membro da 10ª Igreja Presbiteriana Renovada e quero, junto com a minha vice Lu, construir o governo do justo aqui. Não usamos fundo eleitoral, não temos coligação, temos total independência para fazer um governo que vai marcar a história de Maringá. Então vem comigo, volta 70 e com toda certeza nós vamos fazer a diferença e romper com essa política tradicional que está acabando com a nossa cidade. Leonardo Filho, obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Rogério Calazans, pela presença, sua equipe aí pela atenção. Lembrando, né, Juliano, que amanhã o nosso convidado é o prefeito Ulisses Maia, que participa da entrevista aqui no estúdio da Pinga Fogo FM. Agora 9h04, nós vamos a um rápido intervalo, já seguimos com a programação do nosso Show da Manhã.